Olá, meu nome é Vitor Scherrer, bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai falar de riff. A gente vai falar como é que é feito, como é construído, e até aqui do lado eu coloquei um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu botei um outro só com exercícios. Aqui a gente vai discutir só conceito. Se você já é um cara mais avançado, provavelmente muito do que eu vou tratar aqui já é meio óbvio para você. Se você é um cara que está começando, ou já toca há algum tempo, porém tem dificuldades, passa esses minutos comigo que eu acho que vão ser bem proveitosos, eu vou tentar ser bem prático nas dicas que eu vou dar, tá ok? Para a gente começar, eu queria dividir esse estudo em 3 partes. A primeira parte é a base de um riff. O que comporta o riff, ou o que suporta ele harmonicamente. O segundo aspecto que eu vou tratar é a questão rítmica. Como é que você deve pensar um riff ritmicamente. E o terceiro aspecto que eu vou tratar é a questão de simplicidade do riff. Como entender o que é um riff simples. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala de riff, ou da base de um riff, eu queria deixar claro 2 coisas. Primeira coisa, o que é um riff? A gente pode pensar um riff como uma sequência de notas ou acordes tocadas sucessivamente e em cima de uma base. Segunda coisa é, riff não é um microsolo, não é um solinho pequeno que você vai fazer no começo, no meio e no fim da música, por mais que pareça. Por que eu estou colocando essas coisas? Se você pensar num solo, o solo é uma história mais comprida, onde você desenvolve começo, meio e fim, uma história dentro de outra história. E o riff é pequeno, você cita. É tão pequeno que ao longo da música você pode colocar várias vezes o riff. E é até bom para que as pessoas escutem e saibam, poxa, é a música que está sendo tocada, conheço ela. Vou dar um exemplo aqui para deixar isso mais claro. Um dos riffs mais antigos da história do rock. Certamente você sabe o que é isso e o que aconteceu aqui. Qual foi a intenção dos Beatles quando fizeram esse riff? Provavelmente eles viram que a base onde estava esse riff estava muito sem graça. E aí pensaram, precisamos fazer algo melhor. Pegaram essa base e viram quais eram as notas boas, e a gente pode entender por notas boas. Notas que fariam uma melodia marcante e que a todo momento na música eles poderiam citar. E aí, escolhendo essas notas, fizeram um riff. Um outro exemplo na mesma pegada, porém bem mais pesado. Olha só. Aconteceu a mesma coisa com Metallica. Eles tinham uma base assim. Tava sem graça. Aí eles falaram que não bastava botar uma distorção pesada. Eles tinham que pegar algumas notas que conseguissem dar essa intenção mais pesada e que tivesse a ver com a música, de forma que em vários momentos da música eles conseguissem citar e sempre voltar para esse tema. Só que riff não é somente notas soltas. Como eu falei, a gente também pode fazer riff com acorde. Eu quero mostrar um dos riffs mais famosos do hard rock. Olha como é que ele é simples. O Angus Young foi genial, porque ele conseguiu fazer um riff com 3 notas e uma besteirinha que eu e você conseguimos fazer. Que é um outro exemplo ainda mais cru. Olha só isso aqui. O que o Nirvana fez? 4 acordes. E com isso, tocando com a pressão equivalente, com a intenção bacana, com pegada, fizeram um riff super marcante. Portanto, para terminar essa primeira parte da base de um riff, pensa o seguinte, o que eu quero que você fique na cabeça. Não pense o seu riff como um solo. Pense o seu riff como uma extensão daqueles acordes que vai deixar esse acorde mais turbinado. De forma que as pessoas consigam escutar e em pouco tempo reconhecer e associar a sua música. Do lado tem alguns exercícios falando sobre isso. Vamos para o segundo ponto. Tá aí um assunto que é fácil, mas que justamente por ser simples, muita gente negligencia.
Olha só, o barato do riff não é somente as notas e a intenção, o barato do riff é pressão. Por isso que você está vendo esse vídeo, que você quer fazer riffs de forma que a tua guitarra e a tua tocada tenha pressão. Para fazer isso, não adianta você escolher as notas certas e ter pegada, tem que ter silêncio. A pressão só é criada quando você tem esse contraste de barulho, silêncio, barulho, silêncio. Sem isso não há pressão. E olha só, eu vou dar esse exemplo e mostrar na prática. Eu vou fazer uma sequência de Lá menor, tocando Lá em diversas posições, sempre mandando bala na guitarra. Olha só o que acontece. Cheio demais, né? Justamente porque eu não deixei espaços para a música respirar. Tocar a mesma coisa colocando algumas pausas e algumas ghost notes. Olha como melhora. Melhor, não é? Justamente porque da primeira vez eu carreguei o ouvido da pessoa, cansei o ouvido de quem estava me escutando e agora eu deixei esses espaços. O espaço cria pressão e com isso o meu riff fica com mais pegada. Olha só, um outro exemplo que todo mundo utiliza. Isso aqui pode ser Evanescence, isso aqui pode ser Korn, isso aqui pode ser Limp Bizkit. Enfim, por que o pessoal usa tanto isso? Porque funciona. E o barato é, com um acorde, por conta do silêncio, ele consegue a pressão que ele precisa. Então, fica com isso gravado. Agora eu vou dar um outro exemplo diferente. Porque nesses exemplos que eu dei, o que acontece? Para você ter o riff com a pegada e com a pressão que você quer, a bateria tem que colar em você e o baixo tem que colar em você. O barato é, você está tocando na pressão e aí na hora que você faz a célula rítmica, seja com nota, seja com acorde, a banda está junto contigo. Só que agora eu vou mostrar um outro exemplo diferente. E aí o que a gente tem chama-se polirritmia. O que é polirritmia? Polirritmia é quando alguém executa uma célula rítmica e outra pessoa executa outra célula rítmica. Só que as duas coincidem, fazendo camadas diferentes. Olha só. A gente acabou de ouvir Cashmere do Led Zeppelin. E aí o que acontece? Uma banda, pá, marcando pesado. Enquanto isso você tem o Jimmy Page com parará, 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 parará. E aí você tem as duas camadas. Isso é legal de se fazer, porém, quando você for estudar, estude com metrônomo e toque tanto você quanto a sua banda com segurança. É a precisão que vai dar o efeito bacana, senão vai soar uma bagunça. Mais uma vez, eu coloquei os exercícios do lado, tem alguns exercícios enfocando a parte rítmica, agora a gente vai falar no ponto 3. Falar em coisas como simplicidade pode parecer algo muito subjetivo, abstrato, mas eu vou provar que não. Eu queria trazer um exemplo aqui. Pensa no Steve Vai, baita guitarrista, sola pra caramba, sem dúvida um dos melhores do mundo na onda de rock. Agora, você consegue lembrar algum riff dele? Tô falando do solo não é solo, é riff. Você consegue lembrar e cantarolar algum riff de Steve Vai? Pega agora o Tom Morello, que tocou no Audioslave e no Rage Against the Machine. Melhor, pega o Slash. Você consegue lembrar de algum riff de Slash? Um monte, né? Tá aí. A gente acha que riff é característica de guitarrista que é virtuose, que toca milhões de notas por segundo, e não é. Muito pelo contrário. Riff é uma questão de simplicidade. Quanto mais simples o riff, quanto mais fácil de você memorizar, mais bacana ele é. Eu mostrei riffs tipo do AC/DC e do Nirvana que eram 4 acordes. E funcionam muito bem. Então quando você for compor seu riff, antes de você sair tocando, não faz isso, cantarola. Eu digo isso porque muitas vezes a gente tem os dedos viciados naquelas escalas e licks que a gente faz bem. Então em vez de você fazer isso, inventa melodias e passa para a guitarra. Se funcionar e você passar o resto do dia com ela na cabeça, possivelmente quem te assistir tocando também vai passar o resto do dia com esses riffs na cabeça. E aí o seu riff teve êxito. Tá ok?
pensa na questão rítmica, pensa na questão harmônica, pensa em como simplificar seus riffs de forma que sejam acessíveis e fáceis de decorar, e bons estudos. Está ali alguns exercícios do lado, entra, faz, e eu espero tê-lo ajudado a treinar essa habilidade de fazer riffs, tá ok? Ah, duas coisinhas. Primeira coisa tá aqui o meu Twitter. Se você quiser me seguir, em breve eu vou colocar alguns vídeos, outras coisas, tentando trazer assuntos de guitarra de forma bem didática, bem acessível, tentando ajudá-la a tocar melhor. Segunda coisa tá aqui o meu site embaixo no YouTube. Se você quiser, entra lá, eu estou dando aula de violão e de guitarra, a gente pode discutir um programa bem bacana para você, tá ok? Abração, até mais.